Olá, alunos, bem-vindos de volta. Vamos continuar a aula do dia 16 de março. A aula começa com um conteúdo novo, que é o movimento uniformemente variado, que é a continuação natural à evolução do movimento uniforme. Se antes eu tinha uma velocidade constante, né, porque a aceleração era zero, agora eu vou ter uma velocidade que pode aumentar ou diminuir, porque a aceleração é diferente de zero, né? Ela pode ser negativa ou positiva, cada uma delas, né, cada um desses sentidos terá implicações bastante interessantes no movimento de objetos, mas ela não pode assumir o valor zero. Uma vez que ela assuma um valor, vai ser constante. Então, ao invés da velocidade ser constante, agora é a aceleração que é constante. A velocidade ela vai variar no tempo, então não posso expressá-la dessa maneira. A velocidade está em função do instante, porque a cada instante a minha partícula vai ter uma velocidade diferente. Então, a velocidade pode aumentar ou pode diminuir a uma taxa constante. Importante, funções do movimento uniformemente variado. Esse daqui é aquela famosa fórmula do sorvetão, para quem conhece de cursinhos. Pois bem, nessa fórmula, né, daquela fórmula ou função da posição horária no movimento uniformemente variado, eu vou inserir um termo que não tinha no movimento uniforme, que é a aceleração. Então, vai ficar uma situação mais complexa. Porque além da aceleração, eu também tenho esse V0, que é a velocidade inicial. Então, esse A vai ser a aceleração. E esse V0 vai ser a velocidade inicial. Outros termos são mais conhecidos, né? A posição no determinado instante, a posição inicial, o tempo, né? Então, isso aí vocês conhecem lá do movimento uniforme, mas a aceleração e a velocidade inicial são parâmetros novos. Percebo que, assim como eu sempre tenho uma posição inicial, no movimento uniformemente variado, como a velocidade ela também varia, então o parâmetro velocidade inicial, que é a velocidade com a qual o objeto estava assim que o movimento foi iniciado. Então vai ser um parâmetro importante e vai ter grandes implicações no cálculo da posição. E como a velocidade também está em função do tempo, eu posso escrever uma fórmula da velocidade, né? Uma função horária da velocidade, onde a velocidade num determinado instante vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tudo bem? De resto, é só isso. Vocês têm que ter muito cuidado na hora de determinar a aceleração e a velocidade inicial para determinar as funções horárias, né, de velocidade e de posição. Mas, além disso, as situações são muito parecidas em si, né, com a do movimento uniforme. Vamos para uma situação bem interessante logo de cara. Então, exemplo 2. Um objeto é abandonado, se trata de uma situação de queda livre, do alto de um prédio a uma altura de 235 metros. Considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine as funções horárias de posição e velocidade, o tempo necessário para o objeto atingir o chão, os gráficos da posição em função do tempo e velocidade em função do tempo, quais eram a posição e velocidade do objeto 5 segundos após ser abandonado.
Então, vamos para a resolução. Uma coisa que eu sempre gosto que vocês façam é uma representação gráfica onde vocês possam visualizar o que está acontecendo. Então, aqui eu desenhei de uma maneira bem simples o que seria um prédio, né? Um ponto mais alto, de onde esse objeto é abandonado ou largado, simplesmente solto para cair livremente até o chão. Esse ponto do qual esse objeto é largado está a uma altura de 235 metros. Importante, percebam que eu dou muita importância quando a gente vai fazer o diagrama de percurso, onde é a posição zero ou marco referencial. Nessas situações, né, é costume deixar essa posição, esse marco zero, aqui embaixo, tá? Rente ao prédio, ou rente a um penhasco, ou rente à posição mais alta. É só uma convenção. Para efeitos de cálculo, não faz diferença se você deixar o marco zero aqui ou aqui. Mas, como é uma convenção, é bom a gente se acostumar e para não ter que se preocupar muito com isso depois, tá? Então, isso que a gente tem que assumir, né, de posições para iniciar as considerações para chegar nos resultados que foram pedidos. Quais são os parâmetros informados? A posição inicial, como o meu zero está junto ao chão e o objeto está a 235 metros acima do chão, eu falo que a posição inicial desse objeto é 235 metros. Como ele foi abandonado, a velocidade inicial dele, 0 metros por segundo. A aceleração é a própria aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Mas perceba uma coisa muito importante, que é esse sinal negativo. Por quê? Percebam agora o percurso, o sentido que eu assumi dessa situação. O zero é justamente um ponto rente ao meu prédio e ele está no chão. E aqui eu encaixo um sistema cartesiano. Para cima é positivo, para baixo é negativo, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Quer dizer que, se a aceleração vai puxar o meu objeto para baixo, então o objeto vai ter deslocamentos negativos, quer dizer que a aceleração também é negativa, né? Se eu encaixar o vetor, a gente vai falar mais disso nas próximas semanas, mas se eu encaixar o vetor aceleração nesse sistema, ela seria uma setinha para baixo. Ela está indo para baixo, está forçando seu objeto a cair. Então, ela vai ser negativa. E, finalmente, a posição final do objeto. A posição final do objeto é do chão, porque do chão a gente não passa, né? E como o chão é o meu próprio zero, então a posição final desse objeto que foi largado, espera que seja 0 metro. Muito bem. Aí pede-se, primeiramente, a função horária da posição. Então, eu sei que minha função horária vai descrever a posição da minha partícula a cada instante de tempo. Eu sei que a aceleração é diferente de zero, eu sei que a aceleração é constante, porque ela foi informada, logo, ou portanto, se trata de um movimento uniformemente variado. Eu sei que o movimento uniformemente variado tem como função horária da posição essa função genérica. Posição em função do tempo igual posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes instante, ou tempo ao quadrado, dividido por 2. Beleza. Agora eu só preciso jogar essas informações nessa função para chegar na função final, na função desta partícula. Então, no lugar da posição inicial eu tenho 235, no lugar da velocidade inicial eu tenho 0, porque o objeto foi abandonado, né? Então inicialmente ele tem velocidade 0, e a aceleração é o menos 10 metros por segundo ao quadrado que foi informado. Só tem que
ter cuidado com esse menos, viu? Porque normalmente enunciado ele fala só o módulo da aceleração, que é só o valor numérico. Então a gente precisa encaixar essa informação na nossa situação. Tudo bem? Beleza. Agora podemos simplificar, o que a gente consegue simplificar. O 235 não faz nada, não acontece nada com ele. Esse 0 vezes t é anulado, né? Isso aqui tudo vira zero, então a gente pode desconsiderar. E agora aqui, cuidado, primeiro, sinal mais com menos dá menos. 10 dividido por 2, 5. E o t ao quadrado permanece. Então a função horária dessa partícula é igual posição dessa partícula é dada por 235 menos 5 vezes t ao quadrado. Pronto, essa é a função dessa partícula. Qual é a função horária da velocidade? Bom, eu sei que é um movimento uniformemente variado. Então, eu pego a função genérica da velocidade e aplico aos parâmetros dessa situação. Velocidade inicial é igual a zero, aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a função horária da velocidade desta partícula aqui é dada por menos 10 vezes t. Certo? Bem simples, extremamente útil. Bom, próximo item. O tempo necessário para que o objeto atinja o chão. Percebam que eu tenho a posição inicial, tenho a posição final. Tenho a aceleração, né, que é a taxa de variação da velocidade, tenho a velocidade inicial, e a partir de todos esses parâmetros consegui achar a função horária. Agora eu quero saber em que momento ou que instante tal que a posição ocupada pela partícula seja de zero, ou o próprio chão. Então, pegando a função horária que eu já tinha determinado, a posição é conhecida, a posição é o zero, é o chão, e a minha única incógnita nessa função é o próprio instante no tempo. Então, fica zero igual a 235 menos 5t ao quadrado. Esse termo, que é negativo, eu passo para o outro lado da igualdade positivo. Então, fica 5t ao quadrado igual a 235. Eu passo 5 dividindo, né? Então, vai ficar 235 dividido por 5, que dá 47. E esse quadrado aqui, eu passo ele para o outro lado da igualdade como uma raiz. Lembra? Sempre que a operação passa para o outro lado da igualdade, ela passa como o inverso dessa operação. Então, o inverso do expoente 2, né, de elevar ao quadrado, é a própria raiz quadrada. Raiz quadrada de 47 é igual a 6,86 segundos. Então, quer dizer que o objeto que é abandonado dessa posição, a uma altura de 235 metros, ele vai levar cerca de 6,86 segundos para atingir o chão. Próximo item, ele pede para calcular ou determinar os gráficos da posição em função do tempo e velocidade em função do tempo. Então, para fazer esses gráficos, muitas vezes é necessário que você tenha feito outras partes de cálculo anteriormente para achar os pontos. Mas esse primeiro aqui, da posição em função do tempo, você já tem as informações nessa altura do campeonato. No instante inicial, a sua partícula estava na posição 235 metros. Cerca de 6,86 segundos depois, ela está no chão. Então, você teria como ligar esses dois pontos, mas não por meio de uma reta, como a gente fazia no movimento uniforme. O que a gente vai fazer aqui é colocar uma parábola. Uma parábola. Sempre movimento uniformemente variado, nesse gráfico da posição em função do tempo, vai gerar uma parábola. Tá legal? É claro que se é uma parábola para cima, uma parábola
virada para baixo depende das situações. Nesse caso, é uma parábola voltada para baixo, né? E é só a metade dela, que a outra metade estaria aqui no lado negativo, e lembrando que não tem tempo negativo, então a gente não apresenta isso. Esse tipo de gráfico vai ser bastante interessante quando a gente aprender balística, né? Lançamentos oblíquos. E o gráfico da velocidade em função do tempo, esse sim vocês precisariam de uma informação extra que vem no item a seguir. Mas já dá para ter uma certa noção do que vai acontecer. Inicialmente, como o objeto é abandonado, a velocidade é igual a zero. Então, esse gráfico vai partir do ponto 0, que dá origem do meu plano cartesiano. Conforme o objeto está caindo, né, ele está caindo, então ele tem uma velocidade nula aqui no início. Quando ele começa a cair, ele começa a ter uma velocidade, certo? Só que como é uma velocidade para baixo, vai ser uma velocidade nula, desculpa, vai ser uma velocidade negativa. Então, cada instante de tempo que passa, essa velocidade vai ficando mais negativa, né, por conta da aceleração, que também é negativa. Então, o gráfico gerado vai ser uma reta com inclinação negativa, dessa maneira aqui, partindo da origem. Agora vamos ver o próximo item, depois a gente dá uma voltinha rapidinha para cá. No último item, ele pergunta quais eram a posição e velocidade do objeto 5 segundos após ser abandonado. Então a gente já conseguiu determinar que o objeto, após ser abandonado, ele demora quase 7 segundos para atingir o chão, né? 7 segundos para cair livremente numa altura de 235 metros. Então, 5 segundos após ele ter sido abandonado, ele vai estar em algum lugar por aqui, certo? Ainda não deu tempo suficiente para ele atingir o chão e ele já tinha sido abandonado há algum tempo. Então, 5 segundos passados, o objeto vai estar em algum lugar aqui. A questão é, onde que ele estará e com que velocidade? Uma vez que a gente já tem as funções horárias da posição e da velocidade, vai ser muito simples resolver. Então, qual é a posição dele passados 5 segundos após ser abandonado? Pego a função da posição e substituo a incógnita t, ou a variável t, pelo valor 5. Então, S de 5 é igual a 235 menos 5 vezes 5 ao quadrado. Então, no lugar do t, eu coloquei o 5, beleza? Então, S de 5 vai ser igual a 235, porque não aconteceu nada com ele, é mantido. Agora, o que aconteceu aqui? A potência, ela tem prioridade em cima da multiplicação, certo? Então, primeiro você resolve a potência, 5 ao quadrado é 25. Aí sim, 25 vezes 5, 125. E fazendo essa subtração, 235 menos 125, o resultado é 110 metros. Quer dizer que, após 5 segundos, o objeto ainda está a uma altura de 110 metros, o que provavelmente é alguma coisa aqui, mais ou menos na metade menos do percurso. Agora, qual é a velocidade desse carinha? Então, novamente eu volto para a função horária da velocidade, que é igual a menos 10t. Substituo t por 5 e faço a continha. Menos 10 vezes 5, menos 50. Pronto, chegou na resposta final. O objeto, após 5 segundos, ele estava nessa posição 110 metros, né, acima do chão, com velocidade de menos 50 metros por segundo, quer dizer que ele estava caindo. Muito bem. Eu tenho mais um exemplo que está nas anotações, que ele vai ser disponibilizado para vocês, e tem uma atividade para vocês fazerem para me entregarem até a próxima aula, até segunda-feira que vem. Lembrando que essas anotações de aula estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo, tá legal?
Então, espero que vocês tenham tido acesso a essa aula, espero que tenha sido claro. A gente vai dar continuidade ao movimento uniformemente variado, mas é interessante que vocês tentem refazer esses exemplos e de modo a fazer a atividade para entregar, certo? A atividade será entregue por e-mail, tá? Então usem seus celulares para digitalizar e criar um arquivo PDF, somente arquivos PDF serão aceitos. E vocês aí mandam por e-mail, tá legal? Então, eu espero que tenha sido uma boa aula dentro dos parâmetros, né? Dentro dessas situações que a gente está vivendo. E caso vocês tenham tido alguma dificuldade, por favor, me avisar. É muito limitado o que dá para fazer, mas dentro do possível a gente tenta fazer, tá legal? Então, espero que todos vocês se cuidem. Até a próxima semana.